Nós vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Iremos falar sobre a igreja, família de Deus. O que é uma igreja, o que é uma família, mesmo na presença do Senhor. Deus. E falando-lhe ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Amém? Amém. Poder sentar. Nós então iremos falar sobre este assunto maravilhoso. Jesus estando então acercado de pessoas e também seus discípulos, de repente chegam seus familiares querendo falar com ele. Jesus andava bastante de um lado para o outro e os seus familiares nem sempre estavam juntos. Mas quando alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar-te, Jesus logo disse que a mãe e os irmãos dele é qualquer que faz a vontade do Pai que está nos céus. A verdade é que Jesus veio para os seus, os judeus, veio para a nação familiar, porque a nação foi gerada de um homem cujo nome foi Abraão, cuja família era um exemplo, cuja esposa
lhe chamava de Senhor. E ele, como esposo, também era muito temente a Deus. Chegou o ponto do Senhor Deus chamar-lhe de amigo. Abraão, meu amigo. Jesus usou a mesma expressão aos seus discípulos, dizendo: já não vos chamo servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, isso eu vos tenho anunciado. Deus, quando criou o homem, logo criou uma esposa para Adão. A vontade de essa no princípio, a vontade de Deus no princípio, era que houvesse uma família em comunhão com Deus, com Ele próprio. Uma família abençoada, que pudesse, na verdade, dar continuidade ao que Deus constituiu e o que Deus tem na sua mente, de nos reunir em corpo. Deus, então, durante muitos anos, pelos profetas, na lei, e também por Jesus e pelos discípulos, vem nos anunciando essa reconstituição. Vem colocar no lugar que se havia perdido, vem salvar o que se havia perdido. Igreja é uma família, deve ser uma família. Mas Jesus falou uma palavra que, para ser família, a pessoa tem que fazer uma coisa que está escrito aqui onde nós vemos. Quem lembra? Fazer a vontade do Pai. Fazer, não é crer na vontade do Pai, não é acompanhar a vontade do Pai. Fazer, aqui está falando em prática. Há muitas pessoas que, para se ver livre da obediência da palavra de Deus, diz que a salvação depende das obras. Perfeito. Ninguém faz alguma coisa e em mérito recebe a salvação. A salvação é um trabalho que quem ganhou, quem foi o conquistador, foi Jesus. Ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação. Mas todo aquele que passa a fazer parte da família de Deus, é automático acontecer da pessoa fazer a vontade do Pai. O último livro do Velho Testamento, chamado Malaquias, no capítulo 4, ali em diante diz: e outra vez haverá diferença entre quem faz a vontade de Deus e quem não faz, ou entre quem serve e quem não serve. Porque que para fazer parte da família do céu eu tenho que fazer, praticar a vontade de Deus? Nós entendemos que uma organização, ela é bem organizada, unida, forte, quando todos os participantes estão juntos no mesmo ideal, no mesmo propósito, na mesma afinidade. Nós sabemos que em alguns países, como o Japão, tem uma organização constituída de pilotos chamado kamikaze. São os pilotos suicidas. Eles são preparados que em momentos de grande necessidade, eles saem com os aviões e se jogam com os aviões carregados de bomba em determinados locais. Se eles não podem atingir o alvo com um míssil, eles atingem com o próprio avião carregado de bomba, sabendo que estão se suicidando. Nós sabemos que isso não tem salvação para uma pessoa que faz isso. Estou apenas comparando que a organização deles, eles têm uma determinação de cada militar ali fazer esse trabalho, sem voltar atrás. Então torna-se uma organização forte. A família de Deus, a igreja de Deus é igual ao nosso corpo. Não estamos todos unidos com os membros, cada um no seu lugar. O nosso corpo é como uma família.
Nós vemos aqui que Jesus não considerou de início, quando disser tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar-te, como família. Jesus respeitava a sua mãe. Ele não quis dizer que ela não seria sua mãe ou não era sua mãe, mas ele aproveitou a oportunidade de falar que quem era seus irmãos, sua mãe, é aquela pessoa que fazia a vontade do pai dele, porque ele não era maior do que o seu pai. No entanto, as pessoas colocam Maria maior do que Jesus, e maior até do que outros santos que fizeram grandes milagres enquanto estiveram vivos, como Pedro e Paulo, como os profetas. A nossa irmã Maria, ela, no seu cântico, ela manifestou que ela precisava de salvação quando ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu Salvador. Mas Jesus aproveitou para dizer às pessoas que para ser parente dele, ser irmão dele, mãe, tinha que primeiramente fazer a vontade do Pai. Porque há pessoas que estão numa família que são bastardas. Assim é considerado no português a palavra bastardo. São filhos sem correção, não somente sem pai e sem mãe, mas sem disciplina. Filhos que não aceitam a correção, como diz no livro de Hebreus. Fazer parte de uma família é uma coisa muito boa, mas para estarmos ligados na família, precisamos amar um ao outro, precisamos cuidar um dos outros, precisamos estarmos unidos e não condenando e nem discriminando. Precisamos deixar muitas coisas, precisamos emendar muitas coisas que estão rasgadas. No início, quando Deus fez ali o homem e a mulher, era para ser uma família abençoada, mas logo que eles desobedeceram, a família passou a ser dividida. Entrou logo a maldade, entrou a dor, entrou a tristeza. Hoje, as famílias estão divididas e subdivididas por causa dos sentimentos que são diferentes uns dos outros. A igreja é uma família, nós nos tornamos irmãos, somos chamados de filhos de Deus, chamamos uns aos outros de irmão, minha irmã. Mas será que falamos isto com todo o amor e certeza que eu sou vosso irmão, que os irmãos são meus irmãos? Eu, quando nos chamo de irmão, irmãos, pode ser branquinho, pode ser preto, pode ser verde, pode ser azul, moreno, louro, é meu irmão. Não faço acepção de pessoa. Para mim, não tem essa questão de cor de pele, raça. Quando uma pessoa está em Jesus, ele transmite a mesma luz, o mesmo amor, o mesmo carinho que está no meu coração aqui dentro. Então, o seu sentimento, o seu pensamento é o meu pensamento. E isso é igreja. Deus não vê a igreja, uma denominação com um nome escrito. Ele vê um povo seu, zeloso, especial, de boas obras na terra, como Paulo escreve a Tito. É esse povo que ele vem buscar. Ninguém se acha melhor do que o outro, mas cada um deve estar de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma igreja, denominação, seita, sei lá, que for, reunião, grupinho, como chamam, deve se achar superior uns aos outros. Mas cada um deve pensar consigo mesmo: faço eu parte da verdadeira igreja? Qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira família? A verdadeira família é a igreja do Senhor Jesus. E qual é a verdadeira igreja do Senhor Jesus? É a nossa aqui? Não. É aquela ali? Não. É aquela que está nos Estados Unidos? Não. A verdadeira igreja é aqueles que estão unidos com a palavra e no Espírito de Deus. Vocês olhem para vocês mesmos ou para mim. Estou aqui como um quadro para mostrar para vocês. Aqui tem uma cabeça, temos mãos, nas mãos nós temos vários membros, nós temos o restante do corpo externo e temos a parte interna, que é muito feio ficar olhando. Sangue, água, não é gordura, não é o intestino e um monte de partes
que é importantíssima, mas toda parte do corpo é importante, toda ela, até aquela que nós achamos feia, elas são importantes e nós temos um grande cuidado. O fígado é uma parte do corpo, parece um monte de sangue talhado. Se colocarmos na mão do lado de fora, sentiremos nojo dele. Mas ele guardadinho no seu devido lugar, quando estamos sentindo mal, ele está passando mal, logo tomamos um remédio para as toxinas que está lhe causando uma reação contrária. E o corpo todo está sentindo algo estranho, porque os membros estão interligados entre si. Isto é igreja, isto é um corpo, isto é uma família. As famílias, a família de Jesus, será que eles estavam unidos? Será que havia ali uma verdadeira família? Porque Jesus disse isso? Logo sua família estando do lado de fora e as pessoas ali dentro. Mas Jesus disse isto porque sabia que seus irmãos não aceitavam o seu testemunho. Certa ocasião, seus discípulos disseram: não subirás à festa? Não te manifestarás? Faz os sinais lá que tu fizeste em outros lugares. Jesus disse assim: eu não subo agora, porém o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não pode aborrecer você, não pode perseguir vocês, mas a mim me aborrece, a mim me persegue, porque eu dou testemunho das suas obras que são más. Aleluia. Jesus nesta palavra declarou que os seus irmãos, além de não acreditar neles, eles não manifestavam o pecado do mundo, eles não pregavam a justiça, eles eram família só fisicamente, mas não eram família no sentimento. É como um verdadeiro casamento. Eu sei que todo mundo aqui, 90%, acredita no casamento quando tem papel de cartório. É assim que vocês aprenderam. Tem gente que tem uma fé nisso tremenda. Mas o casamento da Bíblia não consiste em documento de cartório. O casamento, a palavra casamento, tem gente que nem sabe o significado da palavra casamento. E nem casar. Tem pessoas que tomam o nome como símbolo da festa. Por exemplo, a lâmina de barbear durante muitos anos só tinha uma fábrica. Foi uma das primeiras a fazer. O nome dessa fábrica chama-se Gillette. Mas todo mundo adotou que Gillette era a lâmina. E na verdade, Gillette não era a lâmina. Outro nome também que ficou no lugar da matéria, do material fabricado, fórmica. É um laminado decorativo que nós usamos para cobrir os nossos móveis. Porém, fórmica não é o nome do material, mas é o nome da fábrica, da indústria. Fórmica. É a mesma coisa a palavra casamento. Quando falamos em casamento, lembramos de cartório, uma festa na igreja. Nós falamos muitas coisas sem analisar no português, sem saber a vernácula da palavra, a origem da palavra. E somos doutrinados assim. Tem que ser assim. A maioria da igreja faz assim. Então nós aceitamos assim. Ótimo, tudo bem. Cada um segue o que quer. Mas biblicamente, o casamento era quando havia realmente um amor entre as pessoas, sendo pobres, sendo ricas, e não havia o casamento, a união feita dentro do templo, porque o templo de Salomão não se fazia casamento, e nem no tabernáculo, em templo nenhum. Aliás, Jerusalém só tinha um templo. O templo era para oferendas de sacrifícios e adoração. Tanto é que no pátio, quando estavam vendendo, trocando, cambiando mercadoria por dinheiro nacional ou dinheiro estrangeiro por mercadoria no lugar, Jesus expulsou a todos. E hoje, quantas igrejas
usam o pátio e o templo para profanarem a seu bel prazer. O casamento era algo verdadeiramente muito familiar, mas a palavra casamento significa uma ação de juntar, de unir duas partes que se combinam. Por isso que nós colocamos a aliança. A aliança, casamento, é bem parecido, porque casar é isto. A peça casou, entrou perfeitamente. Essa peça não entra aqui, neste dedo, a minha aliança não entra neste dedo polegar, não está casando, está tendo um problema aqui, meu dedo é muito grosso, a aliança não entra, eu tenho que fazer uma maior, eu tenho que fazer uma aliança, ou um anel que case neste dedo. Então, quando o jovem escolhe uma moça bonita e não se dão bem, porque não houve casamento, os dois decidiram a viverem juntos, mas não se casam. Houve documento, foi passado, nada consta, mas não houve casamento. Porém, como as pessoas se precipitam, não podem voltar atrás se porventura estiverem na igreja. O casar é quando duas peças se unem uma com a outra. Nós temos, por exemplo, as porcas, né, de parafuso. Existem várias medidas. Tem porca que não casa em determinados parafusos, porque a estria, não é, do parafuso é diferente, é muito fina, muito profunda. Existem várias medidas. Então tem porca que não é. Então, amados, família é isto, é como um casamento. A família, ela foi desfacelada por causa da desobediência. O que une um casal, o que une uma família, o que une uma igreja é a obediência. Se uma pessoa na família, como eu estava falando aqui com o irmão essa semana, não consegue mudar uma outra pessoa porque já tem uma certa idade, já é adulto, e está vendo que não está conseguindo com a palavra, a Escritura nos ensina como proceder. A Bíblia diz: orar, orai por aqueles que os perseguem, orai pelos vossos inimigos, orai pelo rei, oreis uns pelos outros. Manda orar. A Escritura diz também que o que muito abre a sua boca tem perturbação na alma. Porque nós falamos, a pessoa não ouve, e se a pessoa não vigiar, começa a se aborrecer. Então é melhor se aquietar e orar, para que a família continue. Porque hoje nós temos vários sentimentos contrários um do outro. Aqui mesmo na igreja tem irmãos novos, irmãos mais antigos, pessoas recentemente estão chegando, que ainda não faz parte da família. Vem à igreja, mas por quê? Não que esteja acontecendo uma coisa ruim, é que a pessoa está se adaptando. O entendimento, o sentimento, o amor, o perdão, a paciência ainda estão brotando. O que nos faz membro da mesma família é quando nós estamos casados um com o outro. Veja aqui, nessa junta do meu dedo aqui, se vocês verem o esqueleto, vocês vão observar que cada pessoa, dependendo do tamanho do esqueleto, se casa perfeitamente. Não precisam abrir a Bíblia, mas vamos relembrar. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo, não sei se é 37, onde fala sobre o vale de ossos secos. Deus mostrou a Ezequiel uma visão. Havia muitos ossos, crânio para um lado, fêmur para o outro, costela para o outro, braço para um lado, antebraço para o outro lado. Estava todos os ossos desconjuntados, cada osso fora do seu lugar. E o Senhor falou para o profeta: assim diz o Senhor, porventura poderão viver esses ossos? Ó filho do homem! O profeta disse: Senhor, tu sabes, Senhor.
Aí o Senhor disse: profetiza, filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor, ó ossos secos, cada osso junte no seu osso. E de repente houve um rebuliço, e aquele vento, aquela coisa ali, e cada osso começou a se juntar, e formou um montão de esqueleto, só no osso, mas cada ossinho colocou-se no seu lugar. Cada junta, cada união, houve vários casamentos ali, casamento de verdade. Cada membro casou um com o outro, e foi cada um sendo colocado no seu devido lugar. Depois o Senhor mandou que viesse, ou seja, mandou o profeta profetizar e dizer que viesse carne, nervos, pele, e estava aquele monte de gente morta deitada no chão, ainda estavam mortos. Depois Deus mandou que o profeta profetizasse para que o Espírito viesse dos 4 cantos da terra e entrasse naqueles mortos. E quando entrou, o Espírito entrou, todos eles se colocaram de pé. Aí veio a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, esses ossos são toda a casa de Israel, é todo o meu povo. Isso naquela época, toda a casa de Israel. Eles dizem, a casa de Israel, o povo, eles estavam vivos, porém Deus mostrou eles como ossos secos desconjuntados. Preste atenção na mensagem para vocês captar o que eu estou pregando. Deus estava mostrando que eles estavam mortos, sem o Espírito, sem a vida, sem a carne, sem o nervo, e os ossos estavam desconjuntados, e eles estavam sentindo isso, porque o Senhor disse para o profeta: eis que eles dizem, nossos ossos se secaram, perdemos toda a nossa esperança, nós estamos cortados. Então o Senhor mandou o profeta dizer: assim diz o Senhor. Ezequiel estava no cativeiro em Babilônia. O povo de Israel estava sendo assolado para ir para a Babilônia, e muitos seriam mortos, destroçados. Eles viram realmente que acabou o reino, acabou Jerusalém, acabou tudo. Mas Deus estava mostrando para Ezequiel que ia restituir não aquele reino ali de Israel, porque esta visão seria para o futuro, se cumpriu em Cristo para diante. Porque aquela visão ali, da ressurreição daqueles mortos ali, é uma ressurreição espiritual. Cumpriu-se quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muitas pessoas pensam que literalmente, muita gente saiu da sepultura e apareceram a muita gente e entraram na cidade santa. Na cidade santa não tem ninguém ainda. Jesus pode entrar lá está os anjos lá trabalhando, mas na cidade santa, no lugar onde nós vamos habitar, não tem ninguém. As pessoas que partem daqui salvas em Jesus vão para um lugar chamado paraíso. É um lugar de descanso, aonde estão aguardando todas as coisas. Mas quando o Senhor disse para o profeta: assim diz o Senhor, ó ossos secos, eis que eu vos farei sair da vossa sepultura, e vos levarei à terra de Israel, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Quando Jesus então ressuscitou, cumpriu-se esta profecia, porque dali para cá, todo aquele que crê em Jesus, ele é ressuscitado, ele é um ossinho que ganha vida, e ele é unido, ele é casado a alguma igreja, aos irmãos, a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Aleluia. O irmão pode não ser membro de uma igreja ali, de outra igreja aqui, mas se estiver no corpo de Jesus, em comunhão com aqueles que estão em Cristo Jesus, você faz parte da verdadeira igreja. Inclusive, quando alguém perguntar aqui o nome da igreja, vocês podem citar a palavra. O nome da nossa igreja está lá em Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Pode dizer para a pessoa: qual é o nome da sua igreja? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Aprenderam? Hebreus 12, 23. Aprenderam não? Não aprenderam? Então, irmãos, esse vale de ossos secos é uma visão
de todos aqueles que ainda estão desconjuntados, secos, sem vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa a expressão em Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, aleluia, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas ele põe uma colocação: se já ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste. Essa ressurreição que Paulo fala em muitas escrituras é o avivamento. O avivamento em que ocorre quando uma pessoa vem para Jesus. Ele ressuscita, ele nasce de novo. Nascer de novo. Veja que um assunto, ele faz um apanhado de muitos outros assuntos, porque a palavra de Deus, ela é vasta para ser estudada, e precisamos juntar muitas partes para termos um bom entendimento, pois está escrito que a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento. Abram conosco João 15. Evangelho de João 15, onde o Senhor, ele faz uma declaração. Versículo 14: vós sereis meus amigos se. Ele põe essa palavra se por acaso, é uma condição, independe da pessoa estar na igreja ou não. Quando ele falou isso, ele falou para os discípulos que ele tinha escolhido. Porém, de vez em quando ele chamava a atenção do seu discípulo se eles porventura iriam se enquadrar nos requisitos. Não bastava ser chamado, eles tinham que realmente provar isto. Se fizeres o que eu vos mando. Hoje em dia, na igreja moderna que está na terra, a última igreja, muitas pessoas não gostaram. A igreja de Laodiceia é um grupo do povo de Deus que estão convencidos que estão cheios da graça e do poder, e nada lhe falta. Muitas pessoas não entenderam que é uma profecia para os últimos dias, a última igreja na terra. Mas quantas pessoas procuram se desviar da palavra obediência? Veja que as pessoas se amarram muito na obediência à sua igreja. Chega ao ponto de dizer: mas o meu pastor liberou. Mas o meu pastor lá do céu não libera nada da palavra. O que está escrito e permanecerá. Porque ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. A doutrina da igreja ali mudou, a doutrina da outra ali mudou, a doutrina não sei de quem mudou. Algumas Bíblias já estão adulteradas, faltando metade do versículo. Esses tempos meu irmão mostrou para mim uma Bíblia em que lá em Romanos 8 estava escrito assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acabou o restante. Tiraram um pedaço da palavra, comeram, o bicho comeu. Vós sereis meus discípulos, sim. Duas palavras: sereis. Uma palavra porventura, no acaso do futuro. A pessoa poderá ser discípulo de Jesus, ser amigo de Jesus, ser membro da família, casar com Jesus, se fizer o que ele manda. Glória a Deus. Veja que a igreja, ela é considerada como uma noiva, preparando-se para o casamento. Esse casamento que Jesus até contou como parábola das bodas do cordeiro, este casamento simbólico hoje na nossa mente parece uma noiva ataviada, vestida ao encontro do seu noivo, e Jesus vem como noivo para abraçá-la. Na verdade, é uma figura, como eu expliquei para os irmãos, é a união eterna de Jesus e todo o seu povo na terra. Isso é o casamento de Cristo com a igreja. Haverá uma festa que vai durar eternamente.
Vai começar e não tem tempo mais para terminar. Porque no céu será só festa, lá não haverá lugar para tristeza, as pessoas ficarem com o rosto triste, essas coisas. Então, casamento verdadeiro só haverá para quem se encaixa em Jesus. Por isso que hoje é difícil uma pessoa entrar no reino dos céus, mesmo que esteja dentro da igreja, mas não consegue cumprir a palavra. Sabe por quê? Ele não está ligado com os membros. Ele ainda não foi colocado, o ossinho não foi colocado no seu devido lugar. Isso é uma família. Nós temos a cabeça que comanda toda a parte do corpo. A Bíblia compara que Jesus, lá em Coríntios, 1 Coríntios 12 em diante, até o 27, Paulo começa a falar ali sobre a união, a igreja, a noiva, a família, o corpo de Jesus. Nós somos o restante, o corpo de Jesus. Ele é a cabeça. Uma vez um escritor católico, lá no Rio, no centro do Rio de Janeiro, na rua Presidente Vargas, na avenida que tem ali, estava passando onde nós estávamos trabalhando. Ele viu uns versículos bíblicos que nós tínhamos feito na madeira, no entalhe, e ele me perguntou assim: olha, eu sou um escritor, estou escrevendo um livro a respeito, de algumas coisas, e estou falando também sobre igreja. O que é igreja? O que você define para mim o que é uma igreja? Ele não estava me entendendo. A igreja é como um corpo. Não é assim quando uma parte fica paralisada, ou uma doença toma conta dos nervos e articulações, e você não consegue mais mexer? É porque aquele membro ele já não está, ele está ali, mas já não está fazendo parte, porque não está havendo mais ligadura, não está havendo mais sentimento. Ali está, não tem mais, como se diz, está anestesiado, não tem vida, não sente mais nada. Aquele membro ali, se cortar, não vai fazer falta. Há muitas pessoas dentro das igrejas que estão mortas. Parece que estão ligadas umas às outras, porque tem considerações, conversamos todos os dias, cumprimentamos umas às outras, mas não estamos casados, não estamos unidos. Vocês estão compreendendo? Eu estou fazendo um apanhado de explicações a fim de dar aos irmãos entendimento do que é ser membro do corpo de Cristo, o que é uma igreja. Há muitos líderes e pastores intitulando-se o pastor do ano, do século, e a sua igreja é a igreja de Jesus. Todo mundo tem que ir para lá, porque é a única igreja poderosa na terra. E não foi isso que Jesus e nem seus discípulos ensinaram. O que eles ensinaram é que a igreja do Senhor, ela está em toda a terra. Uns em um país, outros em outros países, mas nós temos as igrejas locais. Mas nem todo mundo das igrejas locais faz parte do corpo de Jesus, porque estão desligados por causa dos seus sentimentos contrários à palavra de Deus, e são rebeldes, contradizentes, e não andam segundo a Jesus Cristo. Jesus sendo cabeça da igreja, e essas pessoas sendo membro do corpo, mesmo sendo pastores, eles não deixam o Senhor Jesus comandar as suas vidas, pois muitos não servem de exemplo ao rebanho, não ouvem a voz do Senhor, modernizam a palavra de Deus e estão mortos em si mesmo, como aquele pastor da igreja lá no livro do Apocalipse, em que o Senhor dirige uma palavra para ele dizendo: tu tens nome. Olha só que a palavra foi dura. Tu tens nome que vive, mas esse que está morto. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Título: existem pessoas que têm nome, que vivem, tem nome de que Deus está operando maravilhas e milagres, mas quem dá o veredito é o Senhor Deus. Quem vai dirigir a palavra a muitas pessoas é o Senhor Deus, porque eles não fazem parte da verdadeira família de Deus. Se uma família
pai, mãe, filhos e filhas. Tem um procedimento no seu lar, tem regulamentos, e os filhos obedecem o pai e a mãe. E o pai e a mãe também tratam os filhos com amor, com carinho, com disciplina. Ali está uma família constituída. Ali existe um casamento e existe uma família. Mas mulheres não aceitam ser corrigidas pelos esposos. Levanta contra os maridos. Os maridos não dão um bom exemplo. Filhos não obedecem ao seu pai nem sua mãe. Então não existe família. Não existe união. Não existe igreja. Para sermos membros uns dos outros, eu tenho que aceitar a viver conforme a palavra. É exatamente o que ocorre com o nosso corpo. Paulo ainda diz o seguinte, que se alguém disser assim, já que eu não posso ser pastor, também não me considero membro do corpo. Se Deus não me levantar para evangelizar, ser evangelista, se Deus não me der um dom, também não quero fazer parte do corpo. Se a orelha disser, eu não sou pé, também não sou do corpo. Se a mão disser, eu não sou olho, também não sou do corpo. Se todo o corpo fosse um olho só, ou se todo o corpo fosse apenas uma mão gigante, pulando por aí, nos tentáculos que viesse a existir. Mas Deus pôs cada um no seu devido lugar. E unidos uns com os outros, nós formamos então o corpo de Jesus, a família de Deus. Eu tinha explicado para esse rapaz então, católico, sobre essas coisas. Ele ficou tão contente, tão maravilhado, que ele disse assim, eu posso escrever isso no meu livro? Eu falei, pode, isso não é meu não. Quem falou foi o apóstolo Paulo. Eu estou apenas te explicando melhor, com mais detalhes, o que ele explicou. E Paulo ainda diz ali, que cada membro deve ter igual cuidado uns dos outros. Será que aqui os irmãos têm igual cuidado dos outros? Ou seja, assim como o irmão quer que os outros façam contigo, primeiro faça você com ele. É verdade. Jesus disse isso. Como vós quereis que os outros façam convosco, fazem o mesmo com eles. Tem irmãos que, como adoram receber, ser ajudados, ser paparicados, mas é difícil de abrir a mão para realizar a obra de Deus. Não tem o igual cuidado que ele está recebendo com o outro irmão. Temos que ter igual cuidado. Se a irmã quer ser bem tratada, se o irmão quer ser bem tratado, deve tratar também. É a lei da semeadura. Você semeou, você colheu. Nós estávamos falando essa semana sobre visitar as pessoas, né? Um rapaz conhecido do irmão Edson estava falando que ele estava com um crente lá afastado, e o crente estava reclamando que o pastor não fazia a visita a ele. Aí o rapaz que não é crente falou assim, pois é, o crente estava lá reclamando, não está doente, cheio de saúde, fazendo o que em casa? Quer que o pastor vá lá na casa dele? O pastor tem 300 membros para cuidar, e a ovelha quer ser paparicada, quer que o pastor vá lá. Há muitos irmãos que estão desligados do corpo, querem ser bem atendidos, mas não vão ao culto, não vem oferecer o sacrifício ao Senhor, fica em casa, vê televisão, sai para longe, vai lá não sei aonde, mas não vem para cá. Uma vez o irmão Carlos me pediu para pegar uma senhora de boleta ali para vir para o culto, e ela queria vir, pegamos 2, 3 vezes, tinha dia que não queria vir. Aí passou um tempo, ela não veio mais. Mas um dia nós encontramos ali no ponto do ônibus, pegar o ônibus para ir lá para Alcântara de ônibus para ir para uma outra igreja. Eu disse, bonito, né? Quer dizer que para vir para cá tem que vir de Kombi, com o pastor dirigindo. O pastor tem que levar a ovelha, tem que acompanhar a ovelha, levar a ovelha. O pastor tem que fazer o alimento da noite. O pastor tem que trabalhar aqui na igreja. O pastor tem que auxiliar os irmãos. O pastor tem que... Não é fácil não, hein? Mas será que eu estou sendo tratado de igual maneira? Ou o pastor é apenas uma pessoa que tem que servir todo mundo e ficar ali na míngua dele ali?
Aí eu falei para o rapaz assim, pois é, uma vez eu brinquei com uma irmã, mas você não foi nem em casa. Eu falei, pois é, eu tive doente, ninguém apareceu na minha casa. Já passei 3 dias ela passando mal, eu no telefone, irmão, vem cá, mas também os irmãos vão saber, e eu vou ficar zangado com meus irmãos. Meus irmãos têm que descobrir que eu estou doente para ir na minha casa visitar. Eu quase não recebo visitas, né? A não ser agora, né, irmão Armélia, irmã Miriam, né, que vem do Rio congregar, não brincar, mas eu não estou falando isso por causa de nada não, viu, irmãos? Apenas estou mostrando que a nossa união, a nossa família não consiste em, o pastor não foi em minha casa visitar. Irmãos, se uma pessoa está realmente doente, uma doença difícil, ou quer uma visita para tirar dúvidas, estudar, eu vou com prazer. Mas irmão que deixa de vir um culto para ficar em casa, se aborreceu com o outro, qualquer coisinha, para com isso. Jesus, quando disse assim, estive doente, não fosse ver, Jesus não estava falando desses irmãozinhos problemáticos, não. Jesus estava falando de pessoas, de ovelhas que estão perdidas lá fora. As ovelhas dele estão lá fora. E visita, quando eu encontro uma pessoa, eu estou visitando aquela casa. Quando eu estou evangelizando uma pessoa, nós estamos visitando aquela casa, dando de comer, né? Dando de vestir, talvez até libertando da prisão, através da palavra. E as pessoas interpretam que o pastor tem que estar visitando os irmãos. Já pensou se a gente tem 1000 membros? Se fosse visitar 1 por dia, não daria, né? Tinha que visitar 3 por dia. E a vida do pastor seria essa: ir tomar cafezinho na casa de um, almoçar na casa do outro e jantar na casa do outro. Mas, se tiver 1000 membros, ainda falta, ainda vai ficar sobrando uns vinhos ainda para visitar, né? E assim ia ser. Mas não é isso. Família é quando nós estamos unidos no mesmo amor em Cristo Jesus. Nós tratar os irmãos bem, não é? Sermos educados, respeitar cada um. É verdade. Auxiliar os irmãos quando estão fracos na fé, com a dúvida, não é? Se eu quero bem para mim, eu quero para o meu irmão. Se o meu irmão recebeu uma bênção, uma porta de emprego se abriu, eu vou me alegrar com o meu irmão. Eu vou ter prazer de estar com ele, se alegrando. Se o meu irmão está enfermo, está doente, eu não vou ter alegria porque ele está doente. Eu vou ficar triste, vou orar por ele, e vou colocar o meu joelho no chão e vou clamar ao Senhor por ele, porque eu estou ligado com ele no corpo de Jesus. Eu sou membro com ele, juntamente com o corpo que pertence ao Senhor. As pessoas dizem assim, eu sou membro daquela igreja ali, eu sou membro daquela outra. Eu digo, olha, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou membro da verdadeira igreja. Mas qual é a verdadeira igreja? É aquela que está escrita lá no céu, está ligada com Jesus, lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdadeira família. Família que nós nascemos com idade diferente, né? Tem um cara de irmãos gêmeos aí comigo que tem a mesma idade, né? E nós assim somos irmãos em Cristo, porque o mesmo Espírito que está em mim está operando nos irmãos. E é o Espírito Santo que nos torna membro da mesma família. Mas isso só acontece quando cada membro dá ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é igual o sangue no nosso corpo. Vocês já repararam que em qualquer lugar que vocês foram, sai sangue, né? Até o dente, no final do dente, lá nas raízes, tem sangue, tem raiz que se conecta com o osso do dente, a parte mais mole, não é? E leva o nutriente, o cálcio, para o dente. Tem sangue que se conecta com o final da unha, senão ela não crescia. Tem sangue que se conecta com a raiz dos cabelos, senão ele não cresce. Tem sangue que se conecta com os olhos, o globo ocular, a parte de trás, cheio de filamentos. E assim por diante, com os ossos, com a pele, com tudo. O sangue, ele é símbolo realmente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a conexão, levando para cada membro o nutriente necessário para o seu crescimento. Mas isso só acontece quando vocês ouvem a voz de Deus e obedecem. Aí o canal do coração é desentupido, aí o sangue passa. Estou falando para vocês uma explicação de um grande segredo que muitos por aí não sabem. O Espírito Santo, ele é o sangue do Cordeiro. Ele é o sangue de Cristo que percorre nas veias da igreja, levando o nutriente e o alimento para toda parte, para todo membro que está ligado no corpo.
Por isso que quando Paulo diz assim que nós devemos andar em espírito, é para a gente fazer parte do corpo, não ficar desligado. Porque se eu começo a amar o mundo, gostar das coisas do mundo, os prazeres de fora, começa a sobrepujar o prazer que eu tenho com Jesus, eu vou morrer espiritualmente. Eu não vou sentir mais o que o meu irmão está sentindo. Eu não vou sentir mais a alegria que a minha irmã está sentindo. Porque eu entristeci o Espírito Santo, eu fechei a porta. Eu sou um membro que me destaquei, fui desligado. Não corre mais sangue para essa parte aqui, porque houve um corte. O Espírito, o sangue não vem mais para esta parte. Essa parte vai morrer porque não está recebendo mais nada. Não recebe calor, energia, nutriente, não recebe mais nada e vai morrer. Quando Jesus disse para que não deixai os mortos sepultar os seus mortos, porque quem não está em Cristo está morto. Quem vem para Jesus é ressuscitado, ou seja, sua alma ressuscita. Ele passa a ser conectado ao Espírito Santo, aleluia. Como um amplificador, um computador, tem várias peças com funções diferentes, mas todos estão conectados entre si por causa da energia que percorre todo o aparelho. Vê se vocês entendem o que nós estamos falando. Ali então, todas as peças juntas, todos os membros naquele computador, formam então o computador. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Assim é uma família. E a igreja do Senhor é uma família. Por isso devemos amar uns aos outros. Agora, se eu amo demais meus parentes e não amo meus irmãos, tem coisa errada. Tem coisa errada, meus irmãos. Se eu gosto demais daquele amigo lá do mundo e não tenho tal prazer com meus irmãos, tem coisa errada. Eu digo que tem. Se isso aconteceu contigo, acredite, você está morto. Você não está ligado, não está conectado juntamente com os demais irmãos em Cristo Jesus, aleluia. Por isso que João também falou, os discípulos tiveram esse entendimento primeiro. Eles eram uma nação família, vieram de Abraão, de Isaac, Jacó. Jacó teve 13 filhos, uma mulher e 12 homens. Daqueles 12, formou-se 12 famílias. As 12 famílias juntas tornaram-se então a nação de Israel. Eles trouxeram princípios, porém houve muitas divisões, guerra entre eles, mortandades, pragas, rebeldia, idolatria, desobediência, o que muito entristeceu o Senhor. A família foi desfacelada pelo conselho das nações, pelos desejos deles de seguir os costumes, os usos e costumes de fora, e deixar os bons hábitos familiares que Deus deu para eles. Então, em Cristo Jesus, uma nova família tem sido formada na terra, desde que Jesus vem pregando. Eu não estou enaltecendo nenhuma igreja, pastor, denominação, estou enaltecendo a igreja de Jesus em Cristo Jesus, porque a igreja é em Jesus ligada, interligada uns com os outros, cada um negando-se a si mesmo para não contrariar o seu irmão, deixando as suas vaidades, suas vontades próprias, para estarem ligados com os outros, porque a pessoa que persiste no erro, de fazer o que lhe presta e fazer aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, ele não é membro do corpo de Jesus. Está querendo ser, mas não pode ser. Só pode ser membro, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Está vendo minha mão? Está mexendo. Sabe por que ela está mexendo? Ela está mexendo porque a cabeça está mandando. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele manda o irmão, a irmã, fazer alguma coisa através dos seus profetas, dos pastores, do ensinamento, e você não faz, você não está sendo amigo, nem está ligado com Ele. Para estar ligado com Jesus, ó irmão, fica ligado, hein? Fica ligado e fica, pensando, você está ligado, irmãos? Está ligado é você estar conectado com a verdade, com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala contigo, você obedece. O Espírito Santo fala contigo, a palavra você cumpre. Aleluia. Você se esforça, porque você é membro da família. Você é família.
Você está casado com Jesus, está ligado com Cristo. Aleluia. Como ele disse aqui também em João 15, onde é que está? Versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, que será feito. Sabe o que significa esta palavra? Se vós estiverdes em mim. Isso quer dizer, se vocês estiverem no meu sentimento, no meu comando, e as minhas palavras estiverem em vós, e vocês obedecerem as minhas palavras, esse é casamento. Isso é o verdadeiro casamento. Quer ver o verdadeiro casamento? Quando a moça vai se unir ao varão, ela sabe, eu estou falando a moça cristã, ela sabe o papel dela de respeitar o seu esposo.